pessoal! Sejam bem-vindos ao módulo Casulos do projeto Extensão e Artesanato, uma parceria entre o IDR Paraná e a UEM. E esta é a nossa primeira aula. Eu sou a professora Silvia, do curso de moda da UEM de Cianorte. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Paula, também do curso de moda da UEM de Cianorte. Bem, vocês devem estar se perguntando, o que é o módulo Casulos? Muito bem, este módulo tem como objetivo trabalhar o artesanato por meio da transformação de casulos de segunda qualidade, criando produtos diversos com alto valor agregado. Iniciando a nossa primeira aula do módulo Casulos, vale ressaltar que até o final deste módulo, vocês terão a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido no módulo Criatividade, bem como no módulo Imagem. Bem, o que veremos então no módulo Casulos? No decorrer deste módulo, falaremos sobre o artesanato e a sustentabilidade, o artesanato sustentável, materiais sustentáveis, fibras naturais e casulos de seda, tendências e cores, tingimento natural. Falaremos também sobre o artesanato com casulos de segunda qualidade, o trabalho em grupo e o fortalecimento do artesanato com casulos de segunda qualidade. E o que veremos nesta nossa primeira aula? Falaremos, no decorrer desta aula, sobre o artesanato e a sustentabilidade e o artesanato sustentável. Bom, pessoal, vamos lá, começando a entender o que é o artesanato. Lembrem-se que quando falamos de artesanato, estamos falando de um trabalho basicamente manual, que vai utilizar poucas ferramentas e algumas máquinas, praticamente, que vão dar auxílio ao processo de elaboração e construção do objeto desejado. Seja aí um objeto de decoração, um objeto utilitário, como um vaso, algo esculpido em madeira, ou mesmo um bordado, enfim. Então, o artesanato está muito ligado às manualidades, ou seja, à habilidade de criar peças e objetos a partir de habilidades manuais com o auxílio de algumas ferramentas. O artesão, então, tem diversas possibilidades. Isso porque existem aí muitos materiais que podem ser utilizados. Normalmente, utiliza-se materiais naturais, como, por exemplo, a madeira, a palha, a lã, a própria seda, dentre outros muitos materiais, inclusive no sentido da reciclagem. Podemos utilizar materiais que não seriam mais utilizados, ou seja, eles seriam descartados do ciclo de produção, e nós podemos pegar esses materiais, como sobras de madeira, sobras de metal, ou mesmo de plástico, e a partir daí reincorporar esses materiais em outros ciclos produtivos, criando novos produtos. Isso significa redirecionar, usar a criatividade, não é? Coisas que vocês aprenderam lá no módulo Imagem, lá no módulo Criatividade, usar esses elementos criativos, essas ferramentas criativas, juntamente com os materiais disponíveis, as técnicas que vocês dominam, e a partir daí criar novos produtos, agregando valor a um material que seria descartado. Então, é muito importante entender que o artesanato ele não é simplesmente a reprodução de alguma ideia, mas é a criação. Então, o artesão ele tem liberdade de criar aquilo que ele bem entende, porque ele tem o domínio da técnica, ele tem materiais variados, e ele pode usar a sua criatividade como ferramenta para desenvolver um artesanato diferenciado e agregar valor aos seus produtos. E aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, desde a utilização de garrafas PET, né, assim como ou embalagens provenientes de outros usos, e você pode estar transformando isso em diversos produtos, não é? A gente está vendo ali as garrafas PET que foram transformadas em recipientes para armazenagem de grãos, e elas podem ser, inclusive, usadas na decoração de Natal.
em muitas cidades, como Cianorte, aqui no Paraná, em Chapecó, Santa Catarina, é comum a utilização do PET na decoração de Natal. Então, existem materiais que eles são muito flexíveis e você pode, a partir deles, desenvolver vários tipos de produto. E aí fica a questão, como a sustentabilidade entra nessa questão do artesanato? Lembrem-se que nós vivemos em um mundo complexo, né, onde nós temos tecnologia, enfim, e nós temos uma produção de conhecimento muito grande. Nós estamos, sim, vivendo uma crise ambiental justamente em função desse desenvolvimento muito acelerado e do pouco cuidado com o meio ambiente que se teve até então. E aí o que acontece? Essa falta de cuidado fez com que a gente poluísse o ar, a água, fez surgir o aquecimento global, fez surgir uma série de problemas, né, em função do desmatamento, da poluição, do excesso do uso de recursos naturais, e isso exige que nós tenhamos uma mudança no nosso estilo de vida, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos que pensar do ponto de vista social, econômico e ambiental. Existe um tripé ali, nós não podemos considerar apenas um desses elementos, mas esse conjunto. Então, você, artesão, pode contribuir com o seu trabalho. E isso é importante porque nós vivemos em uma sociedade que ela vem sofrendo pressão por meio do governo, de leis, e surgiu, então, o termo desenvolvimento sustentável numa tentativa de fazer a nossa sociedade mudar alguns hábitos, não é? E buscar um estilo de vida que conserve o bem-estar do meio ambiente também. Então, nós já começamos com algumas medidas, né, que estão no nosso dia a dia, como a separação do lixo, maior cuidado com o uso de água e energia. Enfim, já existem algumas alternativas no sentido de tentar garantir que os recursos ambientais que nós temos permaneçam para as próximas gerações. E esse conceito todo, esse conceito do desenvolvimento sustentável, ele vem a partir do Conselho Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, lá nos anos de 1980. Então, o que a gente tem que considerar é justamente que nós estamos em um mundo que está se transformando em função dessa crise ambiental, né? Nós já temos uma legislação, nós já temos algumas práticas que estão nas escolas, e nós precisamos incorporar também essas práticas no nosso dia a dia. E aí você deve se perguntar, como o artesanato pode contribuir com a sustentabilidade? Essa é uma questão muito importante, porque a partir do ano de 2014, 2015, observou-se que trabalhar só com o tripé economia, sociedade e ambiente não era suficiente. Então, as Nações Unidas criaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que ao todo são 17. E o objetivo aqui é entender que o artesanato ele pode contribuir de diversas formas. Primeiro, na geração de renda, né, para as comunidades, para o artesão, como uma renda complementar. Ele pode reciclar materiais, então você pode fazer o artesanato a partir de materiais recicláveis. Você pode transmitir o seu conhecimento cultural e as artes, né, ou as técnicas do artesanato para seus vizinhos e familiares, aumentando a produção dessa comunidade, gerando novas rendas e transmitindo conhecimento. Você pode cuidar do meio ambiente, promover uma cidade sustentável. Então, existem ali diversos objetivos que podem ser atingidos a partir do momento em que você pratica o artesanato, especialmente porque ele sai do campo da produção industrial. O que é a produção industrial? Produção em larga escala, utilização em grande escala de recursos e geração de poluição. O artesanato, como ele trabalha numa escala menor, você está transmitindo conhecimento, você está fazendo o seu produto de forma manual, gerando menos impacto, você está gerando renda de forma digna, não é? Promovendo todo esse processo de amadurecimento do produto, né, que não é algo que vai ser consumido e descartado logo em seguida. Então, o artesanato ele tem um papel muito importante
no sentido de auxiliar a conservação não só da cultura, mas também do meio ambiente. E principalmente daquilo que vocês, artesãos, valorizam, consideram importantes para vocês, né? Então, é uma forma diferenciada de se produzir arte a partir de matéria-prima, muitas vezes disponível em grande escala na natureza. Então, como eu disse, podemos usar a madeira, podemos usar a seda, podemos usar a lã, podemos usar o próprio plástico. Por exemplo, você já pensou o que você pode fazer com os sacos plásticos de arroz, de açúcar? Eu me lembro de uma situação, minha avó tem aquelas cadeiras de palha mais antigas, e quando a palha se estragava, ela sempre guardava esses sacos e ela retecia a cadeira, reformava todo o palhamento da cadeira com esse tipo de plástico, e depois ela pintava e fazia os acabamentos. Então, existem diversas formas de você trabalhar com esses materiais, que não significa somente criar produtos industriais, mas você pode ser criativo e, a partir daí, desenvolver diversas outras possibilidades. Então, o artesanato sustentável, ele tem muito esse cuidado em utilizar esses materiais de segunda mão, né, que não seriam mais utilizados ou que seriam descartados, e que eles podem ser incluídos em novos ciclos produtivos e gerar produtos de qualidade. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue ver o valor daquele material que nós temos nas mãos, né? Nós simplesmente descartamos. Mas, na verdade, se a gente for criativo, se a gente tiver habilidade, nós conseguimos fazer muita coisa a partir dos materiais que nós descartamos. Diversos resíduos podem ser reaproveitados. Isso é uma coisa muito importante, gente, porque esses resíduos eles vão simplesmente ir para o lixo, né, para um aterro, enfim, e vão entrar em decomposição. A partir do momento em que você está reaproveitando esse resíduo, você tira ele do meio ambiente, você cria um produto, esse produto vai ter uma nova vida útil, e essa pessoa que está comprando esse produto vai usar esse produto por muito mais tempo. Então, você está evitando que uma nova matéria-prima vá para o lixo rapidamente. Isso é muito importante, porque significa que nós estamos, a partir do artesanato, reinserindo os materiais no nosso ciclo, aumentando sua vida útil e evitando os impactos ambientais, não só por meio da geração de resíduos, mas também evitando gerar poluição de forma geral. Então, é muito importante que vocês entendam que o artesanato, além de ser uma forma de manter a cultura, né, os nossos traços culturais, a nossa identidade cultural, é também uma forma de conservar o meio ambiente. Então, promover mudanças em prol da sustentabilidade também é nossa responsabilidade enquanto cidadão, não somente enquanto artesão, mas enquanto indivíduo, membro da sociedade civil. Então, lembrem-se que você, enquanto artesão, pode contribuir de forma significativa para a construção de um mundo mais sustentável. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Muito bem, convidamos todos vocês para estar conosco na nossa aula 2 do módulo Casulos. Até breve, pessoal!